Fogo Morto, capítulo 1, segundo vídeo. Então ele estava contando sobre o pai dele no vídeo anterior. O mestre José Amaro não é homem para se queixar, estou somente contando. Aguento no duro. Mestre Zé, me desculpe, mas tenho que ir andando. É cedo, homem, deixa o sol quebrar. O que ele quer dizer com deixar o sol quebrar? Deixa a intensidade do sol passar um pouco, né? Então, o sol desce e o sol quebra nesse sentido. Pela estrada passou um matuto com uma carga de farinha. O cavalo levantava lama no chão ensopado. Matuto é um caipira, né? Um jeca. É o Chico Cabeça, homem de bem. Já teve até recurso. Depois que uma filha morreu das bexigas, deu para trás. Quinca Napoleão tomou um sítio que ele tinha no Riachão e o pobre vive hoje do serviço de carga. Deu a macaca nele. Se fosse comigo, Quinca Napoleão não cantava de galo. Ia com a faca no bucho dele. Ah, lá isso ia. Então, seu Laurentino, um homem tem sua terra, suou em cima dela, gosta da bicha de verdade e vem um sujeito ganancioso como Quinca Napoleão e toma? Comigo era na faca. É por isso que eu não quero nada. Lá para dentro ouvia-se um gemer de voz, um cantar de ladainha. O mestre Zé Amaro parou um instante como se prestasse atenção à cantiga. Para com isso, menina! Para com isso! Não quero ouvir latomia de igreja na minha casa. Então, latomia é justamente ladainha, né? Litania. Então, essas rezas. Deixa a menina, Zeca. Vai bater sola. É o que sabe dizer essa vaca velha. E levantando a voz num grito. Para isto! Não quero ouvir latomia de igreja. Na minha casa manda o galo. Fez-se um grande silêncio. Parou tudo lá para dentro. Apenas um choro baixo se ouvia, chegando surdo dos fundos da casa. Vai ser assim o dia inteiro. Vai ser esse choro, esta peitica, até anoitecer. Peitica é a pessoa que perturba, que incomoda, né? Vai ser essa perturbação. Essa menina chorando aí. A coitada da menina só queria rezar, né? Aparentemente. Seu Laurentino, o senhor tem filha? Pois é isto que o senhor vê. Não pode um pai fazer nada que não venha a mãe tomando as dores. Sentado no seu tamborete, no seu banquinho, o velho José Amaro parou de falar. Ali estavam os seus instrumentos de trabalho. Pegou no pedaço de sola e foi alisando, dobrando-a com os dedos grossos. A cantoria dos pássaros aumentara com o silêncio. Os olhos do velho, amarelos, como se enevoaram de lágrimas que não chegaram a rolar. Havia uma mágoa profunda nele. Pegou do martelo e com uma força de raiva malhou a sola molhada. Malhar é martelar, tanto é que malho é um martelo grande, né? Malhou a sola molhada. O batuque espantou as rolinhas que beiravam o terreiro da tenda. Pela estrada passava um comboio de aguardente. O matuto-chefe parou para conversar. Deus guarde Vossa Senhoria, mestre José Amaro. Estamos na demanda do sertão. E sucede que se partiu uma cilha do meu animal. O mestre pode me dar ajuda? Cilha é uma cinta que prende a sela. Lembre-se que sela é aquele assento em cima do cavalo ao animal. Tanto é que a palavra cilha vem do mesmo lugar que a palavra cinta. Então é uma cinta que você coloca por baixo, contornando a barriga do animal para prender a sela. E sucede que se partiu uma cilha do meu animal. O mestre pode me dar uma ajuda? O mestre José Amaro olhou para o homem como se o quisesse identificar. Depois lhe foi dizendo: Você não é o Alípio do Ingá? Sim, senhor, mestre José Amaro. O senhor sabe, me sucedeu aquela desgraça, tive que me mudar com o meu povo. Felizmente, com a proteção de Deus e do capitão Quinquim, me livrei. O mestre José Amaro tomou a cilha partida, fez a emenda e o homem quis puxar dinheiro para lhe pagar. Não é nada, seu Alípio, não é nada. E quando o comboio se sumiu no fim da estrada, o mestre falou:
bicho o homem, este seu Alípio. Avalie que quase menino se espalhou na feira do Ingá, que foi aquela desgraça. Gosto de homem assim. Se espalhou. Esse é um conselho que eu dou nos meus vídeos. Se você já assistiu Dom Casmurro, você vai lembrar. Se não, é a primeira vez que você está ouvindo. Nunca aceite... deixa eu mudar minha frase. Quando você estiver lendo um livro bom, né, não aceite tão facilmente incongruências, né, um vocabulário fora do lugar, uma coisa meio estranha. É interessante você investigar por que é estranho, né, o que está acontecendo ali. Eu digo quando é um livro bom, porque quando não é um livro bom pode ser que seja erro mesmo, mas principalmente porque às vezes nem vale a pena, né? Um livro que foca só numa aventura e não tem... digamos assim, as descrições ali são só para você ficar preso à narração, para descobrir o que está acontecendo. Então as descrições estão ali meio que para encher linguiça. Isso acontece muito, né? Eu não acredito que seja o caso dos grandes livros. Dos grandes livros, as descrições não estão lá para encher linguiça, né? Então, isso falando de descrições. No meio de descrições você vai encontrar construções ou palavras que são um pouco estranhas, ou até palavras que você não conhece. O meu conselho é que você não ignore essas coisas, né? O autor teve um trabalhão enorme para achar a palavra e a expressão exata para que você visse o que ele viu. E aí é o nosso trabalho fazer esse esforço para encontrar o esforço do autor, do escritor. Então você pode encontrar vocabulário que você não conhecia antes, você pode encontrar uma razão, talvez o autor colocou a frase de uma maneira estranha e ele tem uma razão muito específica para isso, ou você pode descobrir novas expressões, como é o caso aqui, né? Como assim ele se espalha na feira que foi aquela desgraça? Ele se espalha, ele estava indo em tudo quanto é lugar, ele estava fazendo bagunça na feira. Então a gente tem a expressão espalhar-se, né? Que é dispor-se a brigar. Por exemplo, isso é um exemplo do Wise. Invadiu o cabaré com uma faca e espalhou-se todo. Okay? Bom, então voltamos à história do Alípio. Avalie, esse é o José Amaro falando, né? Avalie que quase menino se espalhou na feira do Ingá, que foi aquela desgraça. Gosto de homem assim. Ele fora com o pai vender milho verde na vila, e o cabo do destacamento achou de desfazer do velho. Foi aquela desgraça. Alípio se fez na faca e espalhou a feira. O cabo ficou para um canto de bofe de fora, e um soldado que se metera à besta não ficou para contar a história. Foi no júri, encontrou o homem para livrar ele. Se fosse aqui do Santa Fé, morria de podre na cadeia. Nem é bom falar. Vamos só falar um pouquinho sobre bofe, né? Como assim? O cabo ficou para um canto de bofe de fora, né? Bofe aqui, eu acho que o melhor sentido seria pulmão, as vísceras, né? Então, provavelmente ele cortou a barriga do cara, as vísceras ficaram de fora, o pulmão dele ficou de fora, né? A propósito, aí a gente entende expressões como abrir os bofes, né? O que é abrir os bofes? É berrar, que você abre os seus pulmões, né? Deitar os bofes pela boca. Você está tão cansado, você correu, você está deitando os bofes pela boca. Você está com o pulmão na garganta, né? Ter bons bofes, que é ter uma voz potente, né? Então, a propósito, a palavra bofe é conectada etimologicamente com a palavra bufar, ok? Você pode estar bufando porque você está muito cansado, você está colocando os bofes para fora. Bom, mas provavelmente você conhece a palavra bofe de outro lugar, né? Eu confesso que eu não conheço a conexão etimológica entre todas essas expressões que eu te dei, bofe como pulmão, e o outro bofe,
que a forma mais comum hoje em dia é o bofe na linguagem homossexual para chamar um homem. Pelo menos essa é a definição do dicionário. Não sei se é só isso. Teria que pesquisar. Mas o interessante é que, indo para essa área, então tudo que eu falei sobre bofe coloca desse lado. Nesse lado aqui, originalmente, bofe é um indivíduo muito feio, né? Não sei se a conexão poderia ser que parece um pulmão. Acho que é ir meio longe. Mas tudo bem, um indivíduo muito feio. Daí passou a significar uma meretriz em decadência física. Então, basicamente, uma puta velha, né? Muito feia. Então, a gente tem um indivíduo muito feio, disso a gente tem o bofe como uma meretriz muito em decadência física. E aí, sim, a partir disso, a gente tem o bofe como homem, né? Então, sei lá, talvez a conexão tenha sido o meu bofe seria a minha prostituta, né? Aquele que eu tenho, com quem eu tenho relações sexuais. Pode ser. Acho que talvez essa é uma conexão bem plausível. O que eu não sei, e se você souber por gentileza comente aqui na descrição, é se na linguagem homossexual bofe é qualquer homem. Porque a impressão que eu tenho, isso o dicionário não tem. Então, se eu estou perguntando para você, eu já tentei fazer uma pesquisa não muito alentada, mas eu dei uma olhada no dicionário e não tem nada que me ajude nesse sentido. Mas eu tenho a impressão que bofe é um homem que está de alguma forma relacionado com homossexual, alguma coisa assim. Eu não sei se implica o cara ser atraente, não sei mesmo. Mas está aí a dúvida, se você souber e puder ajudar. Ok, só antes de continuar, eu só gostaria de falar da palavra espalhar. Espalhar é uma coisa interessante, a gente não pensa, mas espalhar originalmente vem de tirar a palha, ok? Então, espalhar, tanto é que a gente tem a expressão despalhar, talvez mais usado hoje em dia para não se confundir com espalhar, que virou uma palavra bem ampla, né? Ok, então ele falou sobre essa confusão, ele foi lá, espalhou na feira, né? Cortou a barriga do cabo, matou o soldado, foi para a júri, mas acabou sendo livrado. No Santa Fé morria de podre na cadeia, quer dizer, não ia ter ninguém aqui no Santa Fé para ajudá-lo, como aconteceu lá no Ingá. O pintor Laurentino levantou-se para sair. Bem, mestre Zé, muito obrigado, mas o sol está caindo. Já quer ir mesmo, homem? Aqui a casa é sua. Passando pela estrada, pare aqui. Sinhá, seu Laurentino já se vai. Apareceu a velha na porta. Desculpe por tudo, seu Laurentino, mas o Zeca é impossível. Vá com Deus. O bater do martelo do mestre José Amaro cobria os rumores do dia que cantava nos passarinhos, que bulia nas árvores açoitadas pelo vento. Uma vaca mugia por longe. O martelo do mestre era forte, mais alto que tudo. O pintor Laurentino foi saindo, e o mestre, de cabeça baixa, ficara no seu ofício. Ouvia o gemer da filha. Batia com mais força na sola. Aquele Laurentino sairia falando da casa dele. Tinha aquela filha triste, aquela sinhá de língua solta. Ele queria mandar em tudo como mandava no couro que trabalhava. Queria bater em tudo como batia naquela sola. A filha continuava chorando como se fosse uma menina. O que era que tinha aquela moça de 30 anos? Por que chorava sem que lhe batessem? Bem que podia ter tido um filho, um rapaz, como aquele Alípio, que fosse um homem macho, de sangue quente, de força no braço. Um filho de mestre José Amaro que não lhe desse o desgosto daquela filha. Por que chorava daquele jeito? Sempre chorava assim, sem que lhe batessem. Bastava uma palavra, bastava um carão para que aquela menina ficasse assim. Carão pode ser duas coisas e as duas coisas se encaixam aqui. Pode ser tanto uma cara feia, né? Cara Antônia, se eu não estou enganado, cara Antônia é um outro jeito de falar isso. Ou uma repreensão, né? Uma descompostura. Bastava uma palavra, bastava um carão
para que aquela menina ficasse assim. Um bode parou bem junto do mestre, o animal era manso. O mestre levantou-se, sacudiu o milho no chão para a cria comer. Depois voltou para o seu tamborete e começou o serviço outra vez. Pela estrada gemia um carro de boi carregado de lã. O carreiro parou para conversar com o mestre. Estava precisando de correame para os bois. Correame são todas as correias, são todas as tiras que você precisa ali para guiar os bois, o cabresto, esse tipo de coisa. O coronel mandara encomendar no pilar. Tá, lembra-se que pilar é onde a gente está, né? Então estava precisando de correame para os bois. O coronel mandara encomendar no pilar. Ele gostava mais do trabalho do mestre José Amaro. O mestre olhou para o homem e lhe falou com a voz mansa, como se não estivesse com a alma pesada de mágoa. Como se não estivesse, né? Mas está com a alma pesada de mágoa. É encomenda do Santa Rosa? Pois, meu negro, para aquela gente não faço nada. Todo mundo sabe que não corto uma tira para o coronel José Paulino. Você me desculpe, é juramento que fiz. José Paulino é aquele que grita com as pessoas, lembram? Que... Isso. Me desculpe, seu mestre, respondeu o carreiro meio perturbado. O homem é bom. Não sabia da diferença de vosmecê com ele. Pois fique sabendo. Se fosse para você, dava de graça. Para ele, nem a peso de libra. É o que digo a todo mundo. Não aguento o grito. Mestre José Amaro é pobre, é atrasado, é lambisola, mas grito não leva. O carreiro saiu, o carro cantava nos cocões de aroeira com o peso das sacas. Cocão é uma coisa bem específica. Então imagine aqui a gente tem o carro de boi. O carro de boi na verdade está aqui. Aqui você tem o eixo, correto? O eixo é aquilo que roda junto com as rodas. Você tem uma roda aqui e outra roda aqui. E esse pau aqui no meio é o eixo que vai rodar junto, ok? Aqui, próximo da roda, tem duas suportes verticais, ok? Esses são os cocões. Aí você vai me falar, mas por que todo esse trabalho? Por que ter que entender uma partezinha específica que fica próximo da roda do carro de boi? Porque eu não sei quanto a você, mas eu nunca vi um carro de boi na minha vida. Talvez eu tenha visto quando eu tinha lá uns 6, 7 anos, mas eu não lembro de um carro de boi. Para pessoas que moram num ambiente desse, ou seja, para pessoas que estão vendo o que o narrador vê, não só um carro de boi é algo muito comum, como essas partes são comuns. Então, quando o narrador te coloca uma palavra tão difícil como essa, é uma ótima oportunidade para você, ao prestar atenção a essa parte específica do carro de boi, saber ter essa imagem em mente, né? Lembre-se que tudo isso é de madeira, então aquilo ia rangendo. O carreiro saiu. O carro cantava nos cocões de aroeira com o peso das sacas. Foi de estrada fora. O mestre José Amaro sacudiu o ferro na sola úmida. Mais uma vez as rolinhas voaram com medo, mais uma vez o silêncio da terra se perturbava com o seu martelo enraivecido. Voltava outra vez a sua mágoa latente. O filho que lhe não viera, a filha que era uma manteiga derretida, Sinhá, sua mulher, era a culpada de tudo. O sol estava mais para o poente, agora soprava uma brisa que agitava a pitombeira e os galhos de pinhão roxo que mexia nos bogaris floridos. Pinhão roxo, eu não sei se você conhece a árvore de mamona, é parecida com a árvore de mamona, mas se eu não me engano o pinhão roxo, a mamona ela é cheio de espinhos para fora, assim, né? O pinhão roxo é lisinho. Tanto é que um outro jeito de falar pinhão roxo é mamoninha. Mamoninha.
Então agitava a pitombeira e os galhos de pinhão roxo que mexia nos bugaris floridos. Lembra o bugari e as flores brancas, aquela moita lá que a gente conversou. Um cheiro ativo de arruda recendia no ar. O mestre cortava material para os arreios do tangineiro de Gurinhém. Estava trabalhando para Camumbembes. Camumbembe é um indivíduo de baixa condição social. Camumbembe. Okay? Talvez um pé rapado. Camumbembe. Estava trabalhando para Camumbembes. Lembre-se que o narrador não está neutro aqui. Ele está vendo a vida do José Amaro pela própria visão do José Amaro. Isso significa que ele vai refletir a frustração, né? O pai dele fez cela para o próprio imperador. Ele está ali trabalhando para Camumbembes. Era o que mais lhe doía. Agora ele vai falar exatamente isso. Era o que mais lhe doía. O pai fizera cela para o imperador montar. E ele ali, naquela beira de estrada, fazendo rédea para um sujeito desconhecido. Calara-se a sua filha. Uma moça feita na idade de parir filho, chorando como uma menina desconsolada. Era para o que dava filha única. Sinhá tinha culpa de tudo. Parou na sua porta um negro a cavalo.